Algo impede o seu despertar. E não é falta de vontade sua. Desde o primeiro instante, enquanto lê estas linhas, existe uma camada que apaga a lembrança do que você realmente é. Não estou falando de uma metáfora bonita ou de um estado psicológico fugaz. Falo de algo antigo, deliberado, que age como uma névoa fina entre você e a lembrança da sua origem. Hoje eu vou mostrar um caminho prático. Você poderá verificar, com as suas próprias mãos e a sua atenção, se essa memória ainda pulsa em você. Se isto tocar você, escreva reconhecimento nos comentários ao final deste vídeo. Não por obrigação, mas para que você saiba que não está sozinho. Antes de pedir que você coloque as mãos no seu corpo, precisamos entender de onde vem essa névoa. Nos anos recentes, fragmentos de ensinamentos antigos surgiram novamente. Manuscritos encontrados em Nag Hammadi, por exemplo, e textos como o chamado Evangelho de Felipe. Esses escritos não fazem parte do cânone das grandes tradições estabelecidas. Eles pertencem a um corpo de literatura que historiadores chamam, de forma geral, de gnóstica. Isso quer dizer duas coisas importantes. Primeiro, que muitos desses textos foram preservados fora dos circuitos oficiais e muitas vezes escondidos. Segundo, que eles trazem outra linguagem sobre a alma, a origem e o meio em que vivemos. Uma linguagem que coloca o saber dentro do corpo, e não apenas entre livros e templos. Não lhes atribuo aqui autoridade canônica absoluta. Estou dizendo que nos fragmentos recuperados há tradições que descrevem um processo de lembrança, anamneses, e instrumentos para testar essa lembrança no próprio corpo. Essas narrativas falam de uma centelha que veio de uma fonte primeiro, de uma presença primordial que foi esquecida ao ser envolvida pela matéria. E é justamente nessa história que se enquadra a acusação deste vídeo. Algo foi construído para que muitos não recuperassem essa lembrança com facilidade. Não se trata de uma acusação contra pessoas, mas contra sistemas que, ao longo dos séculos, canalizaram experiências para formas específicas, fechando portas que antes ficavam abertas àqueles que buscavam por si mesmos. Para tornar isso compreensível, precisamos nomear as forças descritas por essas tradições. A linguagem gnóstica usa termos que podem soar exóticos, mas quero apresentá-los de forma clara e sensorial. A mônada é a fonte original. Pense nela como o centro luminoso, a origem íntima de onde tudo que é verdadeiro irradia. É a centelha que você carrega e que conhece, em silêncio, sua própria casa. Em contraste, o demiurgo é a figura responsável pela construção do mundo sensível, não necessariamente uma entidade malévola no sentido moral simples, mas uma autoridade criadora que estrutura a realidade de maneira que muitas vezes aprisiona a lembrança da fonte. Entre essa fonte e nós, agem os arcontes, os governantes ou reguladores. Metaforicamente, são as vozes, as rotinas e as formas que nos convencem de que a nossa conexão original é algo inacessível, algo para ser mediado por intermediários. Imagine um teatro antigo onde a luz do palco foi diminuída por camadas de cortinas. Por baixo dessas cortinas, a voz que cantava a sua verdade foi abafada. Essa é a imagem. Não é que a luz tenha desaparecido. Ela foi obscurecida por estruturas que aprenderam a manter a plateia voltada apenas para o espetáculo. O impulso do despertar é, então, puxar uma dessas cortinas e olhar para a lâmpada pela primeira vez com clareza. E existe um modo prático e simples de testar, se no seu corpo, essa lâmpada ainda brilha. 3 pontos onde a lembrança tende a se manifestar como sensação sutil. Quero que você saiba, desde já, que o que vou descrever não é diagnóstico médico, nem uma certeza científica incontestável. São sinais interpretados dentro de uma tradição de prática interior. Perceber esses pontos pode acontecer como um frio, um calor, uma corrente leve, uma vibração ou mesmo uma ausência que fala. E se você não sentir nada, isso não indica inferioridade espiritual. Existem variações amplas: condicionamentos, traumas, medicamentos
E mesmo o estado emocional do dia influenciam as sensações. Ainda assim, é possível treinar a atenção para notar o que está aí. A primeira marca, que chamamos de marca da origem, costuma apresentar-se na base do crânio, onde a nuca encontra a parte superior da coluna. É uma zona de transição entre o corpo e a cabeça, um lugar onde passado e presença se tocam. Sente a imagem comigo. A mão descansando na nuca sem exercer pressão, apenas para perceber um contato. Mova os dedos lentamente, como se fosse ler uma inscrição invisível. Observe qualquer aquecimento, qualquer formigamento, qualquer resistência que o corpo ofereça ao seu toque. Não procure algo espetacular. A memória costuma responder em sutilezas. Respire. Leve a atenção para ali e permita que um pequeno lampejo de presença surja. Se surgir uma sensação, mesmo vaga, anote mentalmente. Há algo aqui. Se nada surgir, apenas registre isso sem julgamento. A segunda marca é conhecida como marca da percepção e situa-se na borda externa da mão, no lado onde a pele se estende do dedo mínimo até o pulso. É a mão de fora, onde tocamos o mundo. Ao tocar essa lateral com leveza, deslizando o dedo indicador da outra mão ao longo do limite externo, preste atenção a qualquer onda que venha, talvez uma microcorrente, uma sensação de abertura, ou apenas a sensação de que o toque reveza uma memória. Essa região conecta o sentir ao agir. Por isso, muitas vezes, quando ela responde, sentimos que a percepção não é apenas mental, mas que o corpo inteiro confirma algo. Novamente, toque suavemente. Não pressione. Se sentir desconforto, pare. A terceira marca é a marca do comando, situada no centro do externo, na região do peito onde o coração físico bate, mas que para nossos propósitos simboliza o centro do ser. Coloque a palma da mão sobre o centro do peito, sem forçar, apenas encostando com gentileza. Há uma diferença entre pressionar para provocar uma reação física e descansar a mão para estabelecer a tensão. Permita que a mão seja um espelho, um receptor. Observe qualquer alteração no ritmo da respiração, qualquer emoção que venha à superfície, qualquer movimento interior que pareça ter origem ao invés de ser apenas reação. Muitas pessoas descrevem essa marca como um ponto que responde quando a memória começa a se fazer presente, não como um lampejo espetacular, mas como um reconhecimento interno. Ah, isso eu sei. Entre cada um desses toques, respire de forma consciente 3 vezes. Inspire contando até 4. Segure levemente por 2 tempos e expire contando até 4. Esse padrão ajuda a centrar a mente, reduz a tendência habitual de se deixar levar por pensamentos e protege contra a ansiedade que pode surgir diante de sensações inesperadas. Se, em algum momento, você sentir tontura, náusea ou qualquer desconforto intenso, pare e retome o contato com a respiração natural. Se tiver um histórico de saúde que faça com que o toque ou a concentração sejam desconfortáveis, não prossiga sem orientação profissional. Ao longo desse processo, é natural que pensamentos intrusivos surjam, dúvidas, sacadas racionais, memórias desconfortáveis, obviedades que tentam desqualificar a experiência. Isso não é real. Você está imaginando? Isso é placebo. A tradição chama essas vozes de arcontes, não como entes literalmente exteriores, mas como representantes internos das estruturas que impedem a lembrança. Narrativas que nos dominam. Hábitos de pensamento que fingem saber o que é verdadeiro em nosso lugar. Quando tal pensamento aparecer, pratique uma atitude muito simples. Observe. Ao invés de entrar na justificativa ou no debate mental, marque mentalmente. Há um pensamento. E volte a atenção gentilmente para a sensação no ponto que você estava examinando. Não lute com a voz. Não a ignore com repressão. Simplesmente reconheça e solte. Esse processo de observar sem engajar, atenção que retorna ao corpo,
É a lógica oposta à relação de dependência que instituições e crenças fomentaram ao longo da história. A ideia de que somente por meio de mediadores se pode alcançar prova de algo. Aqui, a prova é pessoal, íntima, direta. Não chamo isso de prova científica porque não é calibrada por instrumentos externos. É uma verificação empírica do seu interior. Esse modo de verificar redireciona a relação, de pedir a declarar, de suplicar a afirmar. E é por isso que existe uma prática ritualizada e simples que sela essa verificação. Uma declaração curta que você pode pronunciar em voz alta ou repetir mentalmente, se preferir manter silêncio. Antes de prosseguir, quero lhe oferecer variações práticas. Algumas pessoas preferem fazer os 3 toques em sequência, descansando a mão em cada ponto por 30 segundos. Outras preferem fazer movimentos circulares lentos ao redor de cada ponto. Se você tem mobilidade limitada, faça a atenção apenas com a imaginação guiada. Visualize a mão tocando a nuca, a lateral da mão, o centro do peito, e veja se a sensação surge mesmo sem o toque físico. Para quem participa de maneira sensível a rituais, há também a opção de tocar apenas 2 pontos por vez, ou de mapear a área com a ponta dos dedos em vez da palma. O importante é a gentileza. Não force, não pressione, não tente provocar resposta a qualquer custo. Quando sentir que completou a verificação, quer tenha experimentado sensações claras, quer tenha percebido apenas uma tênue presença, você pode realizar a declaração de reconhecimento. Vai aqui uma proposta direta de 9 palavras que cabe no corpo e na fala. Reconheço minha origem. Sou centelha livre além do mundo. Se você preferir, diga essa frase em voz baixa. Se preferir, repita mentalmente. Antes de dizer, inspire profundamente, permitindo que a respiração acalme a mente. Coloque a mão sobre o ponto do peito e pronuncie cada palavra com calma, como se fosse um fechamento de ciclo. Não prometo que algo espetacular acontecerá imediatamente. O que costuma mudar é a orientação. Depois dessa declaração, a forma como você se relaciona com seus próprios pensamentos tende a ficar menos submissa, mais vigilante. É importante esclarecer que essa declaração não é uma fórmula mágica que garante alterações materiais, cura instantânea ou vantagem externa. Não transformo essas palavras em garantias de prosperidade ou de soluções imediatas para problemas práticos. O que essa prática costuma fazer é deslocar sua postura interna. Ela cria uma nova referência, um ponto de memória ao qual você pode retornar. E ao retornar regularmente, algumas vezes por semana, antes de dormir ou ao acordar, esse ponto de referência se fortalece. A cada repetição, a névoa que impede o despertar cede, mesmo que aos poucos. Quando a dúvida aparecer, e ela aparecerá, lembre-se de que isso pode ser, paradoxalmente, um sinal de que o processo está funcionando. Os arcontes sempre agem produzindo incerteza. Quanto mais próxima a memória vem, mais barulho eles fazem para distrair. Então, se pensamentos de descrédito vierem com intensidade, observe sem entrar. E volte a colocar as mãos nos pontos. Se a resistência for emocional, medo, tristeza antiga, sensação de perda, abrace isso com compaixão. Não se obrigue a ferver em experiências místicas. Às vezes o despertar acontece como um movimento de integração lenta, outras vezes como um clarão breve que depois precisa ser assimilado. Ambas as formas são legítimas. Há também uma dimensão comunitária nesse caminho que não deve ser negligenciada. Muitos que despertam cedo sentem solidão, porque o movimento interior altera relações e interesses. Por isso, crio este convite. Se, após praticar, você sentiu algo que quer compartilhar, escreva reconhecimento nos comentários e, se quiser, acrescente uma palavra sobre como foi a sensação, sempre com respeito às experiências alheias. A intenção não é formar uma seita, nem promover isolamento, mas permitir que aqueles que estão despertando se vejam refletidos em outros. Encontrar rosto humano que confirme a própria experiência ajuda a dissolver o medo e a fortalecer a prática.
Se desejar aprofundar, existe um caminho de integração simples. Prática diária de atenção ao corpo, leitura crítica de textos que tocam esses temas, lembrando sempre do caráter não canônico dos manuscritos de Nag Hammadi e do Evangelho de Felipe, e discriminação cuidadosa entre experiência direta e interpretação doutrinária. Não aceite explicações prontas. Verifique. Se uma interpretação força a dependência de um líder, questione. O objetivo é restituir a autoridade a quem a detém por direito. Você, no seu interior. Antes de encerrar, permito-me um lembrete prático sobre segurança. Se ao tocar os pontos você sentir dor forte, tontura intensa, descompasso cardíaco ou qualquer sensação que o faça desconfortável a ponto de temer por sua saúde, procure orientação médica. Estas práticas são de atenção interior, não de substituição de cuidados clínicos. A percepção varia de pessoa para pessoa, por isso mantenha responsabilidade consigo mesmo. Ao concluir este encontro, retenha a acusação inicial como uma provocação transformadora. Você foi, em muitos níveis, impedido de despertar. Não por culpa sua, mas por estruturas e histórias que consolidaram formas de acessar o divino que passam por mediadores externos. O que aqui ofereço não é um manifesto contra a fé institucional, mas uma devolução do protagonismo para a sua experiência direta. Se o que experimentei ao guiar este caminho tocar você, se houver um brilho, uma ressonância, sustente isso com prática e com comunhão discreta. Compartilhe com prudência, buscando sempre cultivar a verdade pessoal, sem transformar a descoberta em dogma rígido. Se deseja continuar explorando exercícios que ajudam a sedimentar essa lembrança, inscreva-se no canal e acompanhe as práticas guiadas que publicarei. São propostas para fortalecer a atenção, ampliar a sensibilidade e integrar o cotidiano àquele ponto de reconhecimento. Volte a este exercício mais de uma vez. Trate-o como um mapa que se lê várias vezes até que suas linhas se tornem parte da caminhada. Você foi impedido de despertar. Agora você recebeu meios de verificar com as suas mãos, com a sua respiração e com a sua atenção se a lembrança ainda pulsa. Há uma centelha que conhece o caminho de volta. Permita-se ser sua própria testemunha. E, se sentiu algo ao seguir estas instruções, deixe reconhecimento nos comentários. Um pequeno sinal de que, juntos, reclamamos a memória que nos foi negada.